Oi, chefe! Oi, subordinada puxa-saca. Mas como no fundo eu gosto de ser chefe, batalhei demais por esse poder e essa cadeira trono. Oi, Shirley, tudo bem? Sua fofoqueira, que apesar disso me traz informações importantes para que eu siga estrategiando aí minha próxima promoção. Então, mais ou menos. Você tá sabendo da bomba? Mas tá sempre dormindo mesmo. Que mundo corporativo injusto. A CEO decidiu que a gente não vai mais trabalhar em horário comercial. Graças a Deus, meu bom pai, que eu não vou precisar mais disfarçar tanto que a minha internet tá ruim e que eu não posso abrir a câmera quando eu estiver pintando a unha. Chefe, mas como é que a gente vai garantir que as pessoas vão trabalhar direitinho, que elas não vão abusar, sabe? Eu tenho consciência, mas eu sou praticamente uma exceção, né? Shirley, uma coisa de cada vez. Como é que você ficou sabendo disso? Gente, como é que a Shirley soube disso antes da hora? Será que ela tá tão bem relacionada aqui na empresa? Preciso ficar esperta. O Décio me contou em off. O Décio, meu irmão? Eu vou matar o Décio. Acabou de sair da minha sala e não me disse nada, aquele ingrato. Deve estar querendo ganhar pontos com a Shirley. Então, mas chefe, é o seguinte, como é que eu vou fazer a minha meta? Sabe, aquela de reduzir os processos trabalhistas? Porque, sabe, parece que a CEO ela nem conhece os objetivos da nossa área. Sim, eu te entendo, mas calma, querida. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho mais uma novidade para você. A CEO acabou de pedir as contas agora de manhã. Vai fazer um ano sabático, você acredita? Nossa, mas quem vai ficar no lugar dela? Quero só ver como você vai ficar se não te cogitarem para essa vaga. Apesar de que se você subir, sua vaga pode ficar para mim. E essa cadeira trono, idem. Quem você acha? Também, chefe! E sabe aquela coisa que você me falou do evento que você foi esses dias, do futuro do RH? Aham. Graças a Deus, aquela super tendência da nova ordem mundial do trabalho híbrido, né? Voltar a ser cada vez mais presencial, porque como é que a gente vai dar liga? Não dá. Desse jeito assim, sem a galera tá se vendo, né? Você sabe o que eu tô dizendo, né, Shirley? Enfim. Isso é uma das nossas primeiras prioridades, combinado? Certo. Então, põe na lista, a gente já volta a falar disso assim que possível, tá bom? Tá. Mas o mais importante é você se lembrar. Sempre confiei em você, preciso continuar contando, tá bom? Aham. Obrigada, viu? Claro, chefe. Enfim, a hipocrisia, como dizem os jovens. Dá pra gente perceber a toxicidade escorrendo por esse diálogo. Tá nas falas, nos pensamentos e nas atitudes. Você reconhece um ambiente assim? Já trabalhou em um lugar assim? Comente aqui conosco. Esse é um ambiente de trabalho bastante típico das empresas de hoje em dia. Infelizmente. E por que isso é assim? Porque as pessoas que trabalham nessas empresas são tóxicas? Bom, se você tem acompanhado a nossa websérie, já sabe que a nossa resposta provavelmente não vai ser essa. Não vai ser tão simplista. Vai ser mais alguma coisa na linha de dizer que isso é um problema sistêmico. A pista para a gente entender que um problema é algo que transcende aquele caso isolado é justamente quando não é apenas um caso isolado. É um padrão que se repete. Vamos ver então o que as empresas onde encontramos comportamentos assim têm em comum? Bom, são empresas que têm estruturas organizacionais verticais. Com certeza você já ouviu falar da pirâmide de poder, certo? E o que isso tem a ver com como as pessoas se comportam no ambiente? Bom, tem tudo a ver. Processos, estrutura e cultura são elementos altamente interligados. Um interfere diretamente no outro. Os comportamentos que fazem parte da cultura podem ser respostas das pessoas aos processos e à estrutura da empresa. E como é a estrutura organizacional de uma empresa vertical, Carol? Ela é montada assim. As pessoas são colocadas em caixinhas chamadas cargos. Os cargos, então, eles são separados em camadas. E essas camadas são empilhadas umas sobre as outras, sendo que cada camada é menor do que a camada inferior. É atribuído um nível de acesso à informação, poder decisório, remuneração e benefícios para cada para cada camada. Quanto mais alta a camada, mais alto o nível de acesso a esses elementos. E o único meio de se conseguir um acesso maior a esses elementos é subindo os degraus dessa pirâmide. Ou seja, nas empresas verticais, cargo mais alto igual a status, que é igual a sucesso, que é igual a ser um vencedor, que é igual a valorização profissional, que é igual a reconhecimento, que é igual a poder decisório econômico e social. $100.000. Mulheres, automóvel. Mulheres, iate. Mulheres,
mansões, mulheres. O que acontece por causa disso é que essas coisas ficam tão coladas umas nas outras que na cabeça das pessoas elas são de fato uma coisa só, como se elas fossem realmente equivalentes, mas elas não são equivalentes, elas são coisas diferentes. Vamos pegar um exemplo do nosso diálogo. A chefe da Shirley fala: Batalhei demais por esse poder e essa cadeira trono. De que poder ela está falando? Daquele super combo, decisório, econômico, social. Ela teve que batalhar contra as outras pessoas para ter esse poder, representado pela cadeira de costas altas da sua sala, para chegar onde ela chegou. Note o paradigma de escassez em ação, só tem um caminho para o topo. Assim, o que a chefe faz para evoluir? Compete com as outras pessoas para entrar e depois subir na escada corporativa, aquela feita de cargos pré-desenhados, enfileirados em uma carreira. Nessa estrutura, a energia da chefe vai para a batalha, que muitas vezes é política. Se a energia e o foco da chefe vão para essa batalha, como é que fica o trabalho por propósito? Esse é um exemplo de como a estrutura pode direcionar onde as pessoas colocam a sua energia, na política ou na entrega. E eu complementaria, Carol, na política ou na transformação necessária a qual o negócio em si deveria estar a serviço, né, gente? Total, Cássia. E tem muito mais coisas que poderíamos comentar do diálogo, como, por exemplo, pré-julgamento de pessoas, mas não condenação pública, porque alguns comportamentos tóxicos podem servir para a própria subida na escada corporativa. Pré-julgamento de situações. Meritocracia sem questionamento das suas sombras. Pessoas urgindo por mudanças, ficando surpresas quando elas acontecem. Falsa sensação de controle. Sensação de superioridade. Snobismo. Medo de perder espaço, poder, status e criação de histórias como resposta a esse medo, desperdiçando energia que poderia ir para o todo. Rádio peão como resposta à assimetria de informação. Cultura de favores, toma lá da cá, gerando sentimento de dívida. Incongruências nos próprios discursos e entre discurso e intenção, confusão a respeito de se quer ou não mudanças. A visão de que alguém perfeito ou perfeita será a salvação. Inveja. Torcer pelo outro apenas se isso for beneficiar a pessoa na sua própria subida na escada. Seguir as tendências e o grupo sem parar para pensar no que está fazendo. Ilusão de hypeness por conta disso. A ausência de plausibilidade nas justificativas para as ações. Manipulação e, por fim, o cansaço e a necessidade de ressignificação de tudo isso. Incrível caber tanta coisa num diálogo tão curtinho, né? Ou Carol, você estava falando como que na estrutura organizacional vertical há uma grande mistura do que é status, sucesso, ser um vencedor, valorização profissional, reconhecimento e poder decisório, econômico e social. Eu mesma, particularmente, já vivi tudo isso por anos, felizmente não mais. E o que acontece quando você pega aí um desses elementos, né, do cargo, como, por exemplo, o poder decisório, e distribui entre todas as pessoas da empresa sem diferenciação, como é na Vagas, por exemplo? Bom, você desmancha a pirâmide. Como está tudo muito colado, quando você tira um elemento, nada mais faz sentido. Ao menos não do jeito como era antes. Muita gente não consegue nem imaginar essa situação, até porque você tira o chefe ou a chefe, quem toma decisões? Com o poder decisório distribuído entre todas as pessoas, não existe mais uma graduação de poder relacionada aos cargos. Sem essa função, né, de graduação na hierarquia de poder, nas camadas que a gente estava falando, os cargos eles ficam uns elementos de desenho muito fracos, ou seja, eles deixam de fazer sentido na prática e eles vão parando de ser usados. Com os cargos deixando de ser usados como elementos do desenho organizacional, vai também se desmanchando a ideia de status e sucesso relacionada a cargos. Nesse movimento, a gente desmantela vários comportamentos tóxicos que são gerados pelas estruturas verticais, aqueles mesmos que a gente viu no diálogo que abriu esse episódio. É impressionante perceber e contabilizar quanta perda de tempo com tanta política e hipocrisia existe aí nos sistemas com poder piramidal. Não que em todo lugar seja assim, né, gente? Talvez no lugar que você atue seja bem diferente. Isso não significa que não seja importante lidar com questões significativas para as pessoas, como, por exemplo, reconhecimento, uma percepção da própria evolução profissional, mas em estruturas de poder distribuído,
são criadas novas formas de se atender a essas necessidades. É por isso que, muitas vezes, nas organizações horizontais, Cássia, a gente encontra nomes bem diferentes para os elementos de gestão. Isso acontece porque são mesmo coisas novas que acabaram de ser inventadas, criadas por cada empresa de acordo com a sua história e cultura particular, com as inspirações que pode ter ou não tido nesse caminho. E isso tudo, então, tá super resolvido, assim, é só, eu posso ir lá trabalhar na Vagas ou em alguma outra empresa que já desmanchou a pirâmide hierárquica e tá tudo certo, tudo tranquilinho? Bom, então, não. Não, Cássio, mas com certeza você vai ter uma experiência, assim, radicalmente diferente daquela do diálogo que a gente teve, né? Isso não tem, eu posso te garantir. Mas esses novos desenhos para os elementos que são sim importantes para uma jornada de trabalho estão ainda sendo desenhados, eles estão sendo testados. Para se trabalhar numa organização assim, é preciso ter bastante flexibilidade. Novos desenhos para os elementos de gestão organizacional podem surgir a qualquer momento. Flexibilidade, inclusive, nos modelos mentais de pensamento, né, Carol? Sim! Meu pai sempre diz que o nosso modelo de gestão é basicamente um modelo mental, ou, como se diz em inglês, um mindset. Bom, para aumentar a compreensão em relação a isso, é só pensar que a pirâmide hierárquica começou a ser desenhada há muito tempo, tendo ganhado as características atuais no início do século passado, com o nascimento das grandes organizações globais. Usando os termos do Ken Wilber, que o Laloux trabalha em seu livro, como falamos no episódio 2, essa ideia piramidal começou a ser usada na cor âmbar da escala evolutiva das organizações. E ela permanece firme e forte até a laranja, que é a cor da maioria das empresas de hoje em dia. E na verde também, só que na verde ela começa a ser questionada. Mas ela só é desmanchada para valer na verde azulado, ou teal, o termo em inglês. Assim, os novos desenhos para as necessidades de gestão começaram a ser formulados no meio do século passado só. E eles estão ganhando mais força agora. Então, tem bastante chão ainda. E o que é mais desafiador aí nessa jornada? Olha, desenhar novas estruturas e processos é certamente um desafio e exige bastante criatividade, mente aberta, disposição para uma adaptação constante, como eu estava falando antes. Mas eu diria que o maior desafio, Cássia, é a cultura. Na cultura da nossa sociedade, a maioria das pessoas cresceu tão controlada e reprimida o tempo todo que não está acostumada a pensar, falar e agir por si própria. Quando as pessoas finalmente podem fazer isso nos seus ambientes de trabalho, muitas vezes elas simplesmente não o fazem. É bastante desafiador mesmo isso que você está dizendo, Carol. Até porque começa a ter um mix de pessoas com culturas e mindsets organizacionais distintos. E mesmo os que querem evoluir, nem sempre agem conforme a nova filosofia que sentem que querem viver. Parece que é mais forte do que a gente. Gente, faz parte, pessoal. Estamos em transição, então esses conflitos são inerentes às transições. A teoria continua sendo mais fácil do que a prática. Mas que outros caminhos seguiremos, se não o da evolução? Por isso, a importância hoje também das empresas já buscarem estar atentas a essa questão da cultura desde o processo seletivo. Agora, como a gente faz, para reconhecer isso bem apenas num processo seletivo? Nada é simples, gente, mas tudo é possível. Ainda teremos que aprender a lidar e evoluir com as culturas mais antigas e as novas coexistindo. É mesmo um grande desafio. Não é à toa que existe um grande apelo das organizações verticais. Tem um conforto em ter um chefe e ficar numa posição na qual você não precisa decidir nem arriscar, porque decidir é assumir riscos, nem se colocar e apenas fazer o seu trabalho. Lembra os robôs atendentes de hoje em dia, né? Por mais que as pessoas e organizações queiram mudar, inconscientemente, carregamos muitos traços da cultura patriarcal na qual crescemos. Isso dificulta a nossa adaptação em ambientes horizontais. Muitas vezes, isso tem o poder de fazer esses mesmos ambientes retrocederem para as estruturas que são mais familiares e parecem fazer mais sentido, que são as estruturas das organizações verticais. Felizmente, o lado negativo de não ter liberdade de viver em uma estrutura que favorece comportamentos tóxicos está ficando pesado demais na balança da escolha das pessoas e das organizações. E elas estão optando por procurar ou construir ambientes diferentes. E é por isso que a gente está aqui, né, Carol? Para oferecer esses conteúdos aí que nos apoiem nas transições, sejam das pessoas e das organizações. E o que são organizações? Para o historiador israelense Yuval Harari, organizações,
ou companhias de responsabilidade limitada, como ele fala, são poderosas narrativas que possibilitam que milhões de estranhos cooperem e trabalhem em favor de objetivos comuns. Não apenas empresas, mas estados, igrejas ou sistemas jurídicos também são narrativas. Não são coisas que de fato existem, são ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. A habilidade em criar e contar essas narrativas, segundo Harari, é o grande diferencial que fez com que a espécie Homo sapiens dominasse o mundo. E para que servem as organizações? O que as organizações irão produzir, por sua vez, depende de outras histórias a respeito do que tem valor para nós. Os valores da sociedade estão mudando, logo, as empresas passarão cada vez mais a produzir outras coisas, produtos e serviços do bem que gerem valor para todas as partes envolvidas, inclusive aquelas não humanas e não vivas. A forma de se organizar para produzir, por sua vez, também muda com a mudança dos valores. A cadeia de comando e controle passa a não ser mais admissível aí nas novas histórias. Percebemos mais e mais que não faz nenhum sentido limitar o potencial criativo das pessoas, colocando-as aí numas caixinhas estanques, como os cargos o são. A reinvenção das organizações, belamente descrita no livro de Frederic Laloux, faz parte de uma história de ressignificação das organizações. E o novo significado das organizações não é mais servir ao lucro econômico apenas, mas a cocriação coletiva do mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível. A Vagas é uma das organizações pioneiras no mundo nesse caminho, mas não é a única e está cada vez menos sozinha. Há cada vez mais modelos de gestão diferentes surgindo, nos quais as organizações podem se inspirar para fazer as suas próprias transições. A Vagas criou o seu, chamado Harambe, experimentando para depois teorizar. E há vários outros que vale a pena conhecer. Hoje em dia, há cada vez mais conteúdo sendo criado para apoiar essa jornada. Nós, da Vagas, queremos encorajar você a iniciar ou participar da transição da empresa em que você trabalha. Quando as empresas descobrem a serviço de que estão e flexibilizam a sua hierarquia de poder, elas liberam a inteligência coletiva para fazer as melhores escolhas. As empresas que não estiverem a serviço da vida terão cada vez menos espaço. Assim, estar pronto para fazer as melhores escolhas, pensando muito além de apenas no bem para a própria empresa, será cada vez mais fundamental. Organizações são histórias e contam histórias. Que histórias a sua organização quer contar?